Olá! Tudo bem? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Deixa eu procurar aqui, esperar Babi entrar. Tudo bem, gente? Vamos falar um pouco sobre autoconhecimento? Oi, Babi! Minha linda! Vamos lá, deixa eu te chamar. Se juntar comigo. Olá! Tudo bem? Ai, amei o cenário! Ficou fofinho. Ficou sensacional! Me diz uma coisa, como que eu coloco aqui o tema da live e fixo, você sabe? Não sei. Alguém ajuda a gente, por favor? Eu também não sei, porque essa é a minha segunda live, então não faço ideia. Se alguém souber, por favor, ajuda a gente. Perguntas, acho que eu vou deixar assim fixar mesmo, né? A gente já divulgou. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Você tá bem, Babi? Tô bem, tô bem. Tô feliz, tô muito feliz porque esses desenhos, na verdade, trouxeram muita coisa pra minha vida pessoal que eu precisava. Foram aprendizados que eu precisava pra mim e que eu acredito que vai impactar muitas pessoas. Quem entrar hoje na live, eu tenho certeza absoluta que vão ter ensinamentos que talvez nunca tiveram a oportunidade de aprender. E com um simples desenho, né? É engraçado a gente falar que com um simples desenho eu aprendi um universo de coisas, assim, um universo de possibilidades. Verdade. Eu acho que eu consegui fixar aqui o nome. Cris. Oi, Cris. A Cris falou que não sabia. Me fala se ficou fixo aí o nome da live para você. Pra mim não apareceu aqui, mas vamos ver. Vamos ver. Entrou mais gente. Exatamente. Como, né? Os desenhos em si, né, Babi? Eles trazem lições assim pra gente que é incrível, né? Alguns desenhos eu até falo, gente, isso não é para criança, isso é para o adulto. Para o adulto já conseguir elaborar um monte de coisas, não é? Exatamente. Por exemplo, a gente pode depois fazer uma live sobre o Rei Leão, por exemplo. Porque o Rei Leão é um dos meus desenhos favoritos. E ele também é do início ao final cheio de ensinamentos. É muito rico, é muito rico. E quem tiver a percepção de estar desperto para assistir, para observar esses ensinamentos, vai ter muitos ganhos na vida, muitos ganhos. Verdade. Bom, então a Pessoal, gente tem meio que que ter. já começou a falar. Tá. Vamos. Eu queria só falar uma coisinha aqui no começo. Gente, para o pessoal que tá entrando, rapidinho, eu não vou me demorar a falar. Eu queria só dizer como que eu conheci a professora Flávia. A Flávia eu conheci quando eu fiz a minha pós-graduação na Metodista em Psicologia Organizacional. E eu me lembro que, assim, ela sempre me ajudou. Mas chegou naquela fase crítica do TCC. E eu me lembro que no dia eu estava muito, muito, muito nervosa. E não funcionava o computador, não funcionava o fone, não funcionava absolutamente nada. E eu comecei a chorar, chorar, achando que pronto, perdi tudo, tá tudo perdido, eu sou um fracasso, nada vai dar certo. E eu lembro que ela me chamou para conversar comigo e falou assim: olha, tá dando tudo errado, vamos fazer o seguinte, dá um tempo, vai respirar e depois você volta, ver se você consegue fazer funcionar. E essa pausa foi, assim, primordial para que eu pudesse desempenhar um bom papel dentro daquele TCC. Tanto que, por conta disso, eu tive a maior nota, né? Tive, tanto na apresentação da banca quanto no projeto em si, eu tive a maior nota. Então, assim, eu só tenho a agradecer a professora e, assim, eu tenho no meu coração. Mérito totalmente seu. Eu ia dizer justamente isso. Eu falo, vamos nos apresentar e dizer qual é a nossa. Porque assim, a gente não se conhece pessoalmente. Vocês acreditam?
E a gente nem mora tão longe assim, né, Babi? Não, a gente vai se conhecer, com certeza. Então, ó, então assim, para quem não me conhece, né, para quem tá vindo do perfil da Babi, né, e não me conhece, meu nome é Flávia, eu sou psicóloga clínica hoje em dia, mas já trabalhei como professora, que foi assim que eu conheci a Babi. Eu era professora tutora de ensino à distância de uma pós-graduação. E a Babi, assim, depois desse tempo, a gente ficou um tempo sem se falar, né, Babi? E depois Uhum. a gente a gente tem muitos assuntos que a gente gosta em comum. E a Babi, assim como eu, é a louca dos cursos, né? Eu adoro fazer cursos, adoro falar sobre autoconhecimento, adoro. Enfim, quem não conhece, olha lá o perfil dela que vocês vão ver, porque ela fala sobre isso, né? Então, assim, a Babi, ela estuda muito, né? Então, esse foi um dos motivos. A gente está para fazer a live já desde o começo do ano. A gente falou do que a gente vai falar. São tantos assuntos, né? Uhum. E veio essa do autoconhecimento do Kung Fu Panda, teve uma identificação aí, né? É, Com total, total. o tema. E bora lá, vamos falar do filme, certo? Quer falar um pouquinho de você, Babi? Quero, ó, eu primeiramente eu quero falar o seguinte, que o Kung Fu Panda, o Pooh, né, que é o principal personagem da trilogia, eu me identifiquei demais com ele, demais. Porque assim, eu tive uma infância muito complicada, né, e até eu chegar onde eu cheguei, eu tomei muitas porradas para chegar aqui. E eu, principalmente com aquela questão do Pooh, do bullying, né, eu me identifiquei muito. Também me identifiquei com a parte em que ele fica triste e gosta de comer, que a gente vai falar mais a fundo. Me identifiquei muito com aquilo, porque também muitas vezes a gente leva as porradas e a gente fala, não, eu tô forte, eu tô bem, tá tudo bem comigo. Mas só a gente sabe que no final do dia a gente chega em casa e de repente desconta num alimento, ou de repente até chora, né? Esperneia, mas no dia seguinte a gente tem que estar forte de novo. E o Paul traz isso, né? Ele a todo instante ele se mostra risonho, se mostra bem-humorado, mas tem uma das partes do filme em que ele, do desenho em que ele fala que ele se sentiu muito magoado e que a coisa mais triste para ele era ser ele mesmo. Então a gente vai desenrolar isso de uma melhor forma, mas eu me identifiquei muito com ele. E uma coisa que aconteceu que foi muito legal, que no meu aniversário de 30 anos eu assisti o primeiro. E foi um divisor de águas, porque eu falei, poxa, esse desenho tem tudo a ver comigo, eu preciso assistir os três. E então, foi realmente um desenho que é muito querido para mim hoje. É, você sabe que eu falo, eu acho que eu já falei, quando eu recomendei lá no meu perfil, né, assistir os filmes, eu sempre falo que eu tenho uma preferência, eu gosto dos três, mas que o terceiro, para mim, é aquele do coração. Uhum. E hoje, né, a gente falando da pauta, né, assim, vamos colocar mais ou menos para as pessoas também terem uma linha de raciocínio junto com a gente. E aí, o primeiro filme foi o que mais veio coisa para falar, né? Eu falei, nossa, eu amo o 3 e o primeiro. Eu acho que a apresentação do nosso herói, né, ela é muito importante. Uhum. Então, trazendo então o primeiro tópico, né? Então, quando começa o filme, o que acontece ali? O Po, né, o Po, ele tá lá pensando, tendo um sonho sobre o Kung Fu, né? Uhum. E aí ele começa lá, fala, e a gente começa a perceber que assim, ele gosta muito daquilo. Ele Uhum. sabe tudo sobre o Kung Fu, sabe tudo sobre lá os Cinco Furiosos, né? E aí, só que assim, ele até tem, ele lança, eu não sei como é que chama aquela arma, ele começa a lançar aquela arma antes de descer Eu para vi ajudar na o parede, macarrão. né? Uhum. Então, assim, ele tem uma prática meio não profissional ali, né? Ele não praticava o Kung Fu. E aí acontece aquela coisa toda e ele é apontado pelo mestre Hugo, né? Como o dragão guerreiro. Então, falar um pouco de talentos cegos. Vocês percebem que, assim, tem muitas coisas que a gente sabe fazer, que a gente gosta muito, que é isso que eu estou chamando de talento cego. E a gente não dá muita bola para aquilo. A gente faz bem, a gente sabe muito sobre alguma coisa, mas é fácil pra gente, né? Então, esses são os talentos. Muitas Uhum. vezes no consultório as pessoas falam assim, ai, Flávia, assim, vamos listar quais são os seus talentos? As pessoas ficam perdidas, falam, nem sei por onde começar, né? E a grande pergunta que eu faço sempre é essa, assim, o que as pessoas te procuram para quê?
né? Aham. Para falar sobre o quê, né? E aquilo para você Exatamente. é tão corriqueiro, tão normal, que passa desapercebido que aquilo é um talento. Exatamente. E em recursos humanos também, né, tem essa questão dos talentos escondidos, né? A gente trabalha muito hoje com o perfil comportamental, que entra no DISC ou entra em outras nomenclaturas, mas que as pessoas são diferentes e muitas vezes aquilo que elas acham que é algo ruim para elas. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre achei que falar muito era extremamente ruim, porque, sei lá, eu falo e às vezes sou muito tagarela e eu fico pensando que as pessoas estão achando, poxa, essa menina não para de falar, que tanto que essa menina fala. E na verdade eu descobri que isso é um ponto forte. Então eu posso dar, por exemplo, esse meu exemplo de que falar, de que conversar, bater um papo, na verdade é o meu ponto forte, porque as pessoas me procuram muitas vezes para conversar, para desabafar e para pedir conselhos. Então é muito bacana mesmo essa questão dos talentos. E quantas pessoas têm um talento incrível, mas que por não acreditarem em si, não expõem esse talento para fora, né? Exato, exato. Esse ponto. Essa coisa, por exemplo, do falar muito, né? Então, que profissões que precisa falar muito? Porque tem profissões que você precisa. O professor é um falante, né? Então, o professor, por exemplo, é bom, porque o professor que fica lá e fica meio mudo e meio que não, né, não serve, não desenrola, né? Um palestrante ou alguma coisa assim, enfim. Né? Então, existem muitas profissões que você precisa falar. Então, é isso, enxergar que às vezes o que as pessoas criticam em você também Uhum. pode ser também, né? Porque assim, aquilo é um olhar do outro, né? E aí, até voltando à história, a historinha do Po, o Po, ele gosta muito de Kung Fu, e aí a gente fica com aquela coisa, né? Ele tem um estereótipo, né? Então, para praticar o Kung Fu, então precisa ser o quê, né? Então pode ser gordo, Não né? pode. Todo Não o pode. tempo ele sofreu por isso. E aí, o que que acontece? Vamos trazer isso para a vida. Quantas vezes a gente não deixa de fazer alguma coisa porque a gente acha assim, não, eu não tenho a cara disso, né? Não posso ser aquilo, né? E aí a gente deixa de repente, realizar um sonho ou fazer um sonho, né? Por conta disso, né? Então, e a gente tem também, é muito cultural isso, a gente tem alguns preconceitos que vêm da nossa cultura, né? O que Sim. menina pode fazer, o que menino pode fazer. Então, essa quebra de barreiras já é a primeira coisa que você tem que destravar para se conhecer e para se colocar, né, para saber o que vem de dentro, quem é você, pode ser que você não se dê bem com aquilo, né? Mas a tentativa é sempre válida, né? Acreditar que é possível, né? O desenho fala a todo instante, uma mensagem muito clara que se deixa no desenho é a questão de acreditar. Que quando a gente acredita, as possibilidades dentro da nossa mente, elas começam a se expandir. Então, por exemplo, se eu não acredito que eu posso ser determinada coisa, de fato eu não vou conseguir ser porque eu já estou bloqueando, eu já estou criando uma barreira para aquilo. Mas a partir do momento que o Po, ele acreditou dentro dele que ele poderia ser, ele se tornou. Então é muito linda essa mensagem. E você vê que pelo físico dele, a todo instante ele é massacrado pelos colegas por conta daquele físico dele. A todo instante a galera detona ele e ele, né, chega até o ponto de se magoar por conta disso. Mas quando ele descobre que, na verdade, o ponto fraco dele era o ponto forte, aí tudo o jogo vira, né, de fato. É. Gente, só fazendo um parênteses aqui, vocês estão aqui com duas faladoras, né? Mas eu tô vendo que vocês estão escrevendo aí, e aí eu quero fazer só dois comentários, né? A Renata virou e falou que é do nosso time, viu, Babi? Que adora fazer cursos também. Né? Então vamos Uma delícia, conversar, né? vamos trocar ideias de cursos, porque eu e a Babi, por exemplo, a gente tem muitas recomendações, né? E agora há pouco a Cris, a Kemi também falou, né? Hoje em dia se comunicar bem é importante para todas as profissões. Então existem coisas também que são pegar isso que a Cris falou,
a comunicação, ela é extremamente importante para todas as pessoas, né? Sim. Então, por exemplo, na clínica, eu trabalho muito isso, porque assim, a pessoa não, se a pessoa é mais tímida, ela não precisa se tornar falante ou mudar essa característica, esse traço de personalidade dela. Mas essa pessoa tímida vai ter que se relacionar com o mundo. Então, Uhum. aprender a se comunicar, gente, muda Muda. muda assim, muda muito a vida de todo mundo. A partir do momento que você consegue comunicar o que você sente, expor o que você sente, faz diferença. E aí, trazendo de onde você parou, Babi, né, com relação ao bullying, você vê que, assim, aquela cena em que o Pô tá lá comendo os pêssegos, né, que ele tá lá no Uhum. pessegueiro, que aí vem lá o Hugo e olha para ele lá na árvore e fala, né? Por que você está chateado, né? Primeiro ele fala, você achou os pessegueiros, agora eu não lembro, incríveis, Quer ver? divinos, Eu alguma tava coisa assim. botando aqui. Deixa eu ver se eu acho, mas é alguma coisa da árvore do conhecimento, é alguma coisa nesse sentido. Aí É, ele, não, era só um pessegueiro. ele não sabia que era sagrado, os pessegueiros sagrados, alguma coisa assim. Sagrado, é E aí, isso. e aí ele pega e fala, por que você está chateado? Né? Então, quando a gente não consegue exprimir, falar o que a gente sente, a gente está magoado, né? Então, muitas pessoas descontam mesmo na comida, que era o caso do Pô, né? Então, ele comia quando estava chateado. Então, é a maneira dele expor as emoções dele, né? Então, ele ia lá e comia, por isso que ele comia muito. Então, traz o desenho também traz essa perspectiva, porque muitas pessoas se identificam. É bem comum as pessoas terem compulsão por comida, por exemplo, quando estão chateadas, né? Sabe, ó, vou dar até o meu relato pessoal. Eu não sou compulsiva por comida, mas eu fico já querendo um chocolate. Ah, Parece que então. chocolate, Que vai né? Então eu sou salvar. meio. Exatamente. Então, eu antigamente eu era muito por compras. Só que aí eu tô, né, em tratamento, lá, terapêutica, lá. Então agora eu falo assim, eu não posso comprar, o que que eu vou fazer? Aí eu como. Porque, de certa forma, a gente tem que entender também, a gente tem que ser um pouco amoroso com a gente em alguns momentos. É óbvio que a gente levar as coisas a ferro e fogo não é o ideal. O ideal não seria a gente descontar em comida. O ideal seria a gente ter uma boa relação com os nossos sentimentos, nananã. Mas muitas vezes, que nem nessa questão da pandemia, vou relacionar a pandemia, a gente não tá bem. Tem momentos em que a gente começa a ver as pessoas ao nosso lado sofrer e que se você for uma pessoa de fato empática, você vai sofrer também. Que nem lá onde eu trabalho, nossos funcionários tiveram muitas perdas. Então não tem como eu chegar em casa num dia em que eu ouço de um funcionário que ele perdeu alguém e eu falar assim, não, tá tudo bem, tô tranquila. Não, eu vou chorar, eu vou falar, não, o que eu posso comer aqui para tentar aliviar essa dor, porque dói. Então, a gente sabe que o ideal seria se relacionar de uma melhor forma com os nossos sentimentos, mas tem dias que de fato não dá. E o Pô, ele comendo, ele já ia diminuindo aquela coisa dentro dele, e ele comia e colocando aquela cena é muito engraçada, né, dele colocando todos os pêssegos possíveis na boca, assim, e o mestre Hugo conversando com ele e dando uma lição de moral. Foi muito legal aquela cena, de fato. É muito legal, e aí até a estratégia utilizada pelo mestre Shifu para treiná-lo é utilizando a comida, né? Então Eu ele te digo, pegou algo, né? Ele pegou algo que ele viu que era um incentivo, que era um motivador para ele, e, e utilizou aquilo para treiná-lo, né? Então assim, olha só que sabedoria também do mestre, né? Do professor de utilizar ali aquilo como aquilo que era ruim, vamos dizer, né? Aquilo que era um descontrole se tornou um motivador, né? Enxergar isso numa outra perspectiva também. Foi muito legal, foi muito inteligente. E aí, o que faz até a gente falar agora sobre esse negócio de acreditar, porque tipo, os dois personagens, tanto o Shifu quanto o Po, tiveram que trabalhar essa crença de acreditar que é possível, né? O Shifu chega lá pro mestre, pra tartaruguinha, lá pro Uguay,
e fala, mestre, né? Como assim? O panda, eu não quero treinar o panda, não tem nada a ver, isso foi coisa do destino, né? E aí o Ugly vira e fala para ele, falou assim, promete que você vai tentar, acredita. Primeiro acredita, porque a crença ela é muito importante. Gente, isso é ciência, né? O nosso cérebro, né, o nosso cognitivo, assim, tudo aquilo que a gente acredita tem uma força enorme, gigante, né? No nosso comportamento. Tudo aquilo que a gente pensa vira uma emoção e vira um comportamento, né? Então, assim, a crença ela é bem, bem importante com relação a isso. Então, o Pô precisava acreditar que ele conseguiria, né? E o Shifu também tinha que acreditar no potencial dele de tornar o Po em um guerreiro, né? E aí eu vou deixar você falar dessa parte especial, que eu sei que você gosta muito. O que eu queria falar, gente, eu até escrevi, me permitam ler, porque realmente foi uma parte do filme que me emocionou muito. Eu cheguei até a chorar de verdade, porque assim, eu fiquei pensando quantas pessoas incríveis que a gente conhece que não conseguem alcançar os seus sonhos porque não acreditam em si. Então, me permitam ler o que o Po falou para o mestre Shifu. Ele disse o seguinte: cada coisa que o senhor jogava ou quando o senhor falava que eu fedia, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo. Cada dia da minha vida. Eu só fiquei, pois achei que se alguém pudesse me mudar, pudesse fazer eu não ser eu mesmo, seria o senhor. Ou seja, quando ele é escolhido, o dragão guerreiro, ele, na verdade, ele vai na vibe porque ele quer conhecer, mas naquele momento ele não acreditava que ele era o dragão guerreiro. Ele não tinha a crença de acreditar em si. Ele queria que o mestre Shifu mudasse ele. Ele não queria ser ele não queria ter aquele corpo, ele não queria ser daquela forma. Ele queria que alguém mudasse ele. Então ele falou isso pro mestre Shifu e a todo instante, né, como eu mesmo falei, quando ele chegou lá no Jade, esqueci, Castelo no, de Jade. no salão de Jade. A todo instante, todos os colegas dele começaram a rir, começaram a menosprezar. E ele mesmo fala que ele se sentiu muito magoado, mas que nada magoava ele mesmo do que ser ele mesmo. E quantas vezes a gente olha para as pessoas com talentos incríveis e elas, né, tristes, até muitas vezes depressivas, por ser quem são e com um potencial enorme que não conseguem enxergar, né? E para mim, essa parte do desenho foi muito linda, foi muito linda. Ele pedindo, e aí o mestre começa a pensar como que ele poderia fazer para transformar o panda em um mestre Kung Fu. Foi quando ele entra na cozinha e vê o Po, né, comendo de tudo, e de repente ele tá lá abrindo espacate, comendo, cheio de coisa, ele fala assim, já sei com o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer para fazer esse treinamento e transformar ele em um dragão guerreiro, e aí começa o treinamento dele. Porque em algum momento, né, pode surgir pensamentos de que o Po é um protagonista, protagonismo, e alguém deu preferência para ele, sendo que os outros eram melhores. Só que o Po, desde criança, estuda sobre o Kung Fu. Ele não chegou lá e falou assim, não, ele não chegou lá simplesmente, né, e falou assim, não, eu quero atrapalhar todo mundo e eu quero passar por cima de todo mundo. Ele sempre, com muita humildade, né, e desde criança estudando sobre isso, ele teve a oportunidade que ele precisava para mostrar que ele poderia ser. O talento estava dentro dele o tempo todo, né? Aquilo já estava dentro, o Kung Fu já estava dentro dele já desde pequenininho. Então, nada dali era uma novidade. Ele sabia de muitas coisas, né? Até quando ele entra ali no Castelo de Jade, ele começa a falar de cada relíquia, ele conhece cada coisa dali, né? Então, assim, é muito interessante isso também. E me fez lembrar também uma outra coisa, Babi, que eu não queria deixar passar. Aquela hora que a gente estava falando sobre o comer compulsivamente, né? Tem a passagem, o que o Uguay fala para o povo, eu também anotei aqui, e serve muito, gente, para quem é ansioso.
Quem é ansioso aí? Quem não é, né? Mas posso perguntar, quem que não é? Ainda mais em pandemia. Então, Eu assim, sou. ele fala assim, né? Você está preocupado com o que foi e o que será, né? Com o passado e com o futuro. Gente, a mente ansiosa é assim, a mente ansiosa são os pensamentos pensando o tempo todo no que vai ser, né? E aí ele fala assim, diz o ditado, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, e é por isso que se chama presente. Lindo, nossa. Então, é muito, né? E aí, Arrepiei. é bem isso. O que que é a ansiedade? A ansiedade não é o pensamento no futuro, a depressão não é o pensamento no passado. Então, assim, toda vez que a gente precisa de uma mudança, a gente precisa iniciar um processo, é hoje. É Quando que você vai hoje. começar a fazer tal coisa? Hoje. Agora. Hoje. A partir de hoje. Então, assim, o hoje é uma ferramenta, assim, poderosíssima, né? E eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. O hoje é um presente, Um né? Por isso que se presente. chama presente, né? É um Lindo, presente. lindo. Essa Muito fala bom. dele é muito linda, é muito linda. E quantas vezes, e quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que lembrar que a ansiedade é uma perspectiva de medo do futuro, né? Não é isso, Incerteza. professora? É uma incerteza, né? Então, tudo volta e a gente bate de novo na mesma tecla, né? Se você está ansioso é porque você tem medo do que vai acontecer no futuro. E é o fato de você não acreditar. Porque se de fato você acredita, se de fato você. Eu vou usar a palavra fé, porque eu gosto muito dessa palavra, acreditar e fé, para mim, né? São palavras muito importantes. Então, se você tem fé no que vai acontecer, você se acalma, né? E até no desenho também fala, né? Quando eles estão muito agitados, eles não estão sabendo o que fazer. O mestre Hugo aí para a água, fala assim: você precisa parar a sua mente para você conseguir enxergar com clareza as coisas. Então, quando surgir a ansiedade, a gente precisa não deixar os nossos projetos de lado, mas a gente precisa parar e falar, respirar fundo e falar assim: o que, que de melhor eu posso fazer agora? Nada. Então é nada. E amanhã eu volto com os meus projetos. E é exatamente isso. Clareza, né? Clareza. Clareza nos pensamentos. A gente só consegue ter clareza, muitas vezes, com pausas. Nossa, pausa é extremamente importante, né? E entender o que você, até onde você vai. É aquela coisa do controle, né? O que que você controla, né? Tem uma passagem do Kung Fu Panda muito legal sobre controle, que é quando o Shifu vai falar com o Oogway, reclamar lá, né, ele fala Do assim, panda. do panda, e aí o Hugo fala para ele que não existe controle, essa coisa de controle. Algumas coisas são o que são. E aí ele fala, não, por exemplo, ele chacoalha lá a árvore, né? O pêssego. Eu posso decidir tirar esse fruto da árvore. Eu posso decidir pegar a semente e plantar aqui, e aqui vai nascer um pessegueiro, né? Aí o Hugo vira para ele e fala: você pode tirar, decidir quando o pêssego vai cair da árvore, você pode até plantar onde você quiser, mas essa semente só vai nascer um pessegueiro. Não vai nascer uma macieira, não vai nascer uma jabuticaba, é um pêssego. Então você não controla tudo, né? Você pode controlar algumas coisas. Essa coisa do controle, ela é muito importante. Porque é o problema de muitos ansiosos, inclusive. Uhum. Porque, porque o controle, a gente achar que a gente tem controle de tudo, a gente fica naquela expectativa, naquela ânsia de que assim, quando isso estiver sob o meu controle, eu vou sossegar, eu vou conseguir seguir em frente. E não é assim. Nem Não tudo a é. gente controla. A gente não controla o outro. Não Assim, a controla o mesma coisa. outro. Você controla? Não controla. Né? E o mestre Shifu, né? Quando o mestre Hugo dá essa, meio que essa bronca nele, né? Em algum momento ele diz que o Shifu iria encontrar a paz interior quando acreditasse.
E esse lance dele né, dele ficar tão ansioso porque era um panda e ele não acreditava no panda, no final da história se esclarece quando ele de fato ele larga o controle, né? Ele deixa as coisas acontecer. Então, é muito isso mesmo, essa questão de controle, da gente querer controlar o outro, por que não controlar a gente? Por que não controlar as nossas emoções frente ao que o outro pensa, né? Você querer controlar o que o outro vai fazer, o que o outro deixa de fazer é muito complicado. Tenta, por exemplo, mudar um hábito. Eu tô há 2 anos lutando para mudar um hábito meu, que é meu. Então, você vê que não é fácil, né? Não é fácil. Então, às vezes é mesmo soltar o controle. Exato. A Gi falou uma coisa aqui que é bem legal, ó. Por isso que eu não acho legal a frase, você pode ser o que você quiser, né? O ser. Ser o que você quiser, né? Depende muito, tem que usar com muita cautela mesmo isso, né? Uhum. Então, por exemplo, vou trazer aí uma coisa vai de consultório, né? Para variar. Uma coisa de consultório. Né? Então, quando vem alguém com problemas de autoestima, né? Eu pergunto assim, me fala aí, né? Quem você gostaria de ser? Às vezes a pessoa fala, eu quero emagrecer, ou eu quero engordar, ou eu queria ter o nariz assim, né? Queria alguma mudança. Aí eu falo, quem que você admira? Quem que você gostaria de ser? Aí, sei lá, uma moça loirinha de olho azul vira para mim e fala, eu quero ser a Beyoncé. Para mim, a beleza perfeita é a Beyoncé. Aí eu falo, mas o que da Beyoncé? Porque olha só, a Beyoncé é negra, ela tem um biotipo negro. Então, assim, aquela loirinha de olho azul nunca vai ser uma. Você entende? Então, a gente tem que. Existem alguns limites, né? O que. É muito legal a gente admirar alguém. Eu acho, inclusive, importante para a gente. Dali, às vezes, a gente consegue identificar Modelar, né? alguns valores que a gente tem. Porque a gente, aquele valor que a gente olha do outro, por exemplo, eu olho a Beyoncé e falo, nossa, a Beyoncé, ela canta muito. Eu, por exemplo, não tenho a voz da Beyoncé, só se eu nascer de novo também. Não posso virar e falar que eu quero cantar igual a Beyoncé, né? Mas eu posso olhar para ela e falar assim, nossa, eu vejo que, assim, pelo que falam dela, ela é uma mulher que treina muito. Ela é obstinada. Então, assim, a dança dela é perfeita, é obstinada, tá? Porque ela trabalha muito. Então, eu posso trabalhar igual ela. Eu não Sim. preciso, esteticamente, eu não preciso ser ela. Porque eu não tenho, olha para mim, por exemplo, se eu fosse querer isso. Eu não tenho, só, né? O meu cabelo é diferente, a minha pele é diferente, o meu biotipo é diferente. Então, a gente tomar cuidado com essa coisa do ser, né? Você pode ser quem você quiser. Você pode. Existem alguns limites. A gente tem que se amar como a gente é. A gente tem que se amar cada detalhe nosso, né? Que é o que nos torna únicos, né? Tomar cuidado com isso. Mas você pode fazer coisas, né? Você pode almejar, você pode sonhar com coisas, realizar coisas, ter experiências. As pessoas mais felizes, existem estudos, são aquelas que investem em experiências, não em coisas, né? E quanto mais experiências você tem, né, maior sensação de felicidade, né? Mais desenvolvimento pessoal, né? Então, Um muito. repertório, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu queria muito falar, é a questão do autoconhecimento. Muitas pessoas acreditam que autoconhecimento, por ser uma palavra que hoje em dia está em alta, é uma coisa muito fácil. Não, eu sei, eu tiro de letra autoconhecimento, eu sei o que é. Só que também acontece o seguinte, em muitas entrevistas, quando o recrutador pergunta, me fale sobre você, me conte quem você é, as pessoas começam a travar. Elas travam, elas não sabem, elas não têm a menor noção de por onde começar a responder essa pergunta. Por quê? Porque elas não pararam. O autoconhecimento, ele não é assim, hoje eu me autoconheço e acabou, tá tudo bem. Não, ele é um processo. Ele é um processo diário, todos os dias. E quando você vai ampliando o seu repertório, né? Quando você vai conhecendo pessoas, experiências, né? Cursos, a gente gosta muito de cursos, você vai também se conhecer. É uma forma muito legal de se conhecer, porque vai aumentando seu repertório. Eu vou dar um exemplo.
do autoconhecimento. Muitas vezes a gente ouve frases das outras pessoas e engloba pra gente. Por exemplo, meu irmão dizia que não gostava de pimentão. E eu sempre falei, não gosto de pimentão, não gosto de pimentão. E aí eu falei assim, eu não gosto de pimentão, nunca, né, comi, eu não gosto de pimentão, será? E aí eu comi. Aí até meu marido falou assim, você sempre falou que não gosta de pimentão, que tá comendo pimentão? Eu falei assim, olha, tá vendo? Era uma frase que eu peguei pra mim e criei ela, mas que na verdade ela não era minha porque eu não tinha consciência de que eu precisava buscar esse conhecimento sobre mim. Então, é conhecer mesmo, é você tomar cuidado com as frases ditas pelas outras pessoas e você acreditar naquilo de tal forma que você agregue como verdade quando na verdade não é verdade para você. Exato, exato. Experimentar, aí vem essa coisa das experiências. Experimentar vem daí, né? Experimentar coisas novas, entender quem é você. E aí, no filme é muito isso. Eu acho que, assim, a primeira... o quem é você tá nos 3 filmes, né? Já Tá nos três reparou? filmes. Tá Nos nos três 3. filmes. O primeiro é aquele choque de quem será ele, né? Então tem muito conhecimento ali. O segundo tem um personagem que vira para ele e fala quem é você e tem uma lição ali. E o terceiro também. Então é por isso que a gente escolheu, né? O Kung Fu Panda, ele tem muito de autoconhecimento, muita coisa ali. E aí, eu acho que para fechar até essa parte do Kung Fu Panda 1, Uhum. qual é o segredo, né? Você quer falar? Eu sei que essa parte Então, você eu quero, pelo amor de Deus, me deixa falar que o Kung Fu Panda 1 é o meu preferido da vida. Gente, aí o que eu quero contar pra vocês é o seguinte. Um mistério acontecendo naquele Kung Fu Panda e aquele pergaminho que ele tinha que pegar e que só o dragão guerreiro poderia abrir e pegar e ele era o único que poderia ler. E tanto que o Tai Lung, que é o inimigo desse primeiro desenho, ele virou uma pessoa ruim, né? Virou um personagem ruim, porque ele queria ler isso, ele queria ter todo o poder para ele. E a todo instante o desenho fala desse pergaminho. E aí, quando o Po termina os exercícios dele com o mestre Shifu, que ele está totalmente pronto para ler, para derrotar o Tai Lung, de repente ele pega, ele abre, e em branco, ele vira em branco. Aí o mestre Shifu, não, eu não posso ver. Daqui, em branco, todo mundo ficou horrorizado que aquele pergaminho estava em branco. E aí todos eles começam a sair da cidade, né? O mestre Shifu fala, gente, vocês têm que sair da cidade porque ele tá vindo e eu vou tentar derrotar ele. E aí o Pandinha vai embora junto com o pai dele, que é um pato, né? Nesse primeiro desenho é um pato. E ele vira e fala do macarrão. Ah, porque agora eu vou te contar o segredo do macarrão misterioso. E aí o panda fala, tá bom, pai, o que é o segredo? Não existe segredo. Não existe ingrediente secreto. O segredo é acreditar o segredo é acreditar que esse ingrediente é incrível. O segredo é acreditar que é incrível. E aí o pandinha começa a refletir sobre aquilo e dá um estralo. Ele pega esse novo pergaminho e abre. E quando ele abre, ele percebe que, na verdade, não era em branco aquele pergaminho. Ele era espelhado e refletia a imagem dele naquele pergaminho. E ele se deu de conta que o segredo, né, de todo esse desenho, de todo né, essa questão do Kung Fu Panda, do dragão guerreiro, era simplesmente ele acreditar que ele já era o dragão guerreiro e acreditar que ele poderia destruir o inimigo dele. E aí ele cria toda a força e assim o faz. Nossa, é perfeito, gente, perfeito. muito bom. Essa hora Quando que ele percebe você acreditar em você é o primeiro passo para que as coisas deem certo. Algumas vezes vão dar certo, algumas vezes não. Mas a crença, de novo, o acreditar, né? Você protagonista, né? Vou até abrir um parênteses. Eu ia falar isso uma outra hora que a gente estava falando, mas acho que se encaixa aqui agora também.
As pessoas, quando vão fazer psicoterapia, por exemplo, elas às vezes chegam lá com a ideia de que o psicólogo vai mudá-la, vai mudar a vida dela. Que é como aquela hora que você estava falando, que o panda esperava que o Chico o transformasse em algo. Mas, na verdade, o processo, o psicólogo, ele tem a técnica, ele tem as questões, ele tem os estudos de comportamento, que são ferramentas para te ajudar no processo, mas o processo, ele é inteiro seu. Né? Então, ele é inteiro, a jornada é sua. Então, a autorresponsabilidade. Enquanto você não tomar as rédeas da sua vida, você não enxergar o seu protagonismo na sua vida, as coisas não vão fluir. E como que você enxerga isso? Eu acho que o autoconhecimento está muito dentro disso. É você se olhar no espelho e falar quem é você, do que você é capaz, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos que você precisa trabalhar um pouco mais ou que precisa de um alinhamento. Né? A Andrea falou aqui no chat, né? Autoconhecimento é um processo contínuo. Exatamente isso, é a vida inteira. Né? Até porque o que acontece? Nós temos ciclos, nós passamos por fases. Cada fase a gente vai aprendendo uma coisa nova, a gente cruza com pessoas novas, a gente muda de ideias. A cultura é lenta a mudança da cultura, mas, gente, né? Então, assim, as relações vão mudando. Né? Eu sou de uma geração, eu tenho 41 anos, então eu sou da geração que meio que passou por essa transição aí. Eu vi a internet meio que surgindo. Né? Então, antigamente não tinha celular, assim, quando eu era criança, né, o celular começou aí, acho que quando eu era adolescente, um pouquinho antes, sei lá, mas a tecnologia não era igual é hoje, não tinha tanta informação, não tinha tantas coisas, né, os processos são diferentes, e a gente vai se adaptando a isso, então a gente vai mudando frente ao mundo, a gente vai se adaptando. E é isso agora, por exemplo, com relação à pandemia. A gente tem que se adaptar, entende? E mudar o que precisa ser mudado, né? Então, é um momento acontecendo um monte de coisas e a gente vai seguindo, conforme dá. Com muita dificuldade, muita dor, muita coisa para lutos, né? Lidar com luto, lidar com um monte de coisas. Né? E aí faz falta a educação emocional, né? Que não existe. Não existe. Hoje, assim, na escola do meu filho, eu tenho um filho o Theo, para quem não conhece, ele tem 9 anos, e na escola dele, hoje, existe uma matéria que é ligada à educação emocional. Mas, gente, isso é extremamente novo. Mas é extremamente necessário, é muito... olha, se eu pudesse dar um conselho, o que eu diria que deveria ter nas escolas hoje em primeiro lugar, o conhecimento emocional. Como que você está lidando com uma máquina, que é o teu cérebro, que é as tuas emoções, que são os teus pensamentos, e você não tem a menor ideia de como você lida com isso. Né? A minha jornada do autoconhecimento começou, por exemplo, eu vou falar rapidinho sobre isso, também não vou me prolongar nisso, mas começou em 2019. Eu tinha um comportamento seguinte, eu me sentia rejeitada pelas pessoas, eu tinha isso dentro de mim, que todo mundo me rejeitava, ninguém gostava de mim, eu precisava, né, me adaptar a isso. E aí, eu sempre quis chamar a atenção para o meu lado profissional, sempre quis fazer isso, sempre quis ser vista, sempre quis ser lembrada. E tinha um menino na empresa onde eu trabalhava que era um amor de pessoa. E eu queria... A gente acha que pessoas rudes, pessoas muito bravas, né? Pelo menos eu tinha essa crença no passado, de que elas eram os melhores profissionais. Aquela pessoa, sabe, que dá tudo em todo mundo, que faz acontecer, que fica até mais tarde, né, que pega todos os serviços pra si. Eu achava que essa pessoa era incrível. E eu me lembro um dia que eu dei um tum nesse menino. E ele não era, né, ele não tinha hierarquia nem nada. Eu simplesmente quis dar um tum nele porque eu queria que meu chefe visse que eu tava fazendo isso, que eu era muito forte.
E esse menino virou pra mim e falou assim: eu já fiz o que você falou, mas muito calmo, muito calmo. E aí o meu processo de autoconhecimento começou no dia que eu me dei de conta que eu era uma babaca. Naquela situação, eu estava sendo uma babaca. E eu falei assim, o porquê que eu tô fazendo isso? O porquê que eu fiz isso com esse menino? O porquê que eu sinto essa emoção tão ruim? O porquê que eu estou me sentindo assim? E começou essa jornada para entender que, na verdade, aquilo era um escape que eu tinha. Eu queria mostrar aquilo, mas, na verdade, essa não era eu. E aí que eu comecei o processo também de terapia, né? Que me ajudou muito a entender que essa rejeição me causava tanta dor, que eu precisava mostrar para o mundo quem eu era. E aí, quando eu descobri que através das coisas do meu conhecimento, das coisas que eu aprendi, e que eu fosse servir as pessoas, aí sim, isso é legal. Já que eu queria aparecer, né? Que fosse dessa forma, ajudando e estendendo a mão pro outro, não machucando o outro. Porque quem é machucado, machuca. Quem fere, já foi ferido. E quem foi curado, aprende a curar. Não é isso? Mais ou menos isso? É, você sabe que assim, esse processo, eu estava falando de protagonismo agora há pouco. O seu exemplo, ele tem a ver também muito com isso. A partir do momento que a gente fica se enxergando como vítimas, não que não sejamos, porque, por exemplo, você é bulinado, alguém vira e fala uma coisa para você, você não tem que aceitar aquilo. Mas enquanto você se enxergar como vítima, né, você não tomar as rédeas e se ver como protagonista para dar a volta por cima disso, dificilmente você vai conseguir lidar com essas emoções e dificilmente vai provocar uma mudança de fato na sua vida. Então, existe uma distorção cognitiva, uma distorção de pensamento, que é o vitimismo, né? Então, existem várias, gente. Eu posso até depois fazer, colocar lá no meu perfil, falando sobre cada uma delas. E isso perpassa por todos nós, viu? Nós temos várias distorções cognitivas, todos, sem exceção. E uma delas é o vitimismo, nesse aspecto, assim, de você se olhar sempre, eu sou sempre ferido, ninguém gosta de mim. Enquanto você enxergar isso, você olhar por essa perspectiva, você não consegue sair disso. Não E aí, o consegue. que você tem que fazer? Você tem que pegar e falar assim, peraí, ok. Aí você vai virar e falar assim, fulano, não gostei de você falar assim comigo, eu me sinto assim, assim, assado, ok? Então, seu limite é esse, né? Então, você vai aprendendo a sair de vítima e a ser protagonista. Então, isso é muito importante. E como você consegue isso? Se conhecendo. Quem é você? Porque o outro não pode falar quem você é. Você é quem você é, não que o outro fala. E Uhum. aí entra no Kung Fu Panda 2. Acho que a gente não vai conseguir falar dos três, Vá. Eu acho que não, acho que a gente vai ter que fazer uma live só pro terceiro. Entra no Kung Fu Panda 2, que ali, eu acho que assim, dá para fazer um supra-sumo do bagaço do resumo do que eu quero trazer, que assim, a importância de você se conhecer e conhecer a sua história. Eu acho que essa é a grande lição do Kung Fu Panda 2. Que tem lá o pavão. Como que é o nome do pavão? Até esqueci o nome dele. O Eu não Shen. sei. É o Shen, É o Lord Shen. Shen. Lord Shen. O Lord Shen, em muitos momentos ali, né, da saga do nosso herói, ele tenta, ele vira pro Panda e fala assim, seus pais não te amavam, né? Já pensou se o Pandinha ficasse remoendo isso e ficasse ali de vítima, né? Meus pais, é verdade, ele falou uma verdade e tal, mas peraí, quem é o Lord Shen? A gente tem que tomar muito cuidado, gente. E de escutar certas coisas de pessoas, entendeu? Que não estão ali para agregar, às vezes, estão para te ferir, são pessoas feridas que estão ali. Porque é o caso do Nordsten. Os pais dele expulsaram ele do povoado porque ele não estava sendo muito legal ali, né? Então ele foi expulso dali e ele jogou isso para o Panda, ele projetou, né? Ele projetou aquilo de tipo, os meus pais. Não sei se é verdade que os pais do Lord Shen não amavam ele. Não dá para saber isso. A gente precisava saber dessa história mais profundamente. Mas ele jogou no Panda, falou: os seus pais não te amavam. Gente, era uma mentira, os pais estavam protegendo ele.
E quando o Paul foi atrás da história dele, ele começou a se conhecer melhor. Então, gente, conhecer a sua história é muito importante. E é importante, inclusive, as coisas não tão boas. Todo mundo tem coisas. Todo mundo já fez alguma coisa que não se orgulhou muito. E tá A tudo nossa bem. escuridão, né? A nossa escuridão. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tem que lembrar também que o autoconhecimento dói. Porque é luz, mas é sombra. E como que você vai conseguir iluminar essa sombra? Conhecendo, entendendo que existe luz e sombra dentro de você. Então, por exemplo, a partir daquele momento que eu identifiquei que eu tinha sombra, eu falei, poxa, o que eu posso fazer para trazer luz para isso? Então, é exatamente isso. E tem uma outra coisa, quando alguém te disser algo que tá te machucando e que você não acredita naquilo, hoje eu faço diferente. Quando alguém me diz algo, eu acolho no meu coração aquela pessoa e penso, tá, muito obrigada pelo que você disse, mas não serve pra mim, eu solto pra você. E aí eu ressignifico aquilo, então eu aprendi a lidar com essas coisas de rejeição, que hoje eu acolho, é o que eu falei, eu acolho essa pessoa, não o que ela disse, eu acolho a pessoa no meu coração e penso, muito obrigada pelo que você falou, mas não serve pra mim, eu te devolvo. E aí começa, né, essa questão mesmo de você se conhecer, porque quando você sabe tudo que te dói, e tudo. Quando você conhece a sua história e você sabe quem você é de fato, você não acredita em qualquer coisa que te dizem. Faz sentido? Exato. Você não pode. Aquilo que você sabe que você não é, quando te falarem aquilo de você, né? Você fala, não sou isso, acho que você não me conhece muito bem. Não Né? E serviu, né? tchau. Aquela opinião não te interessa. Muitas pessoas, às vezes, dão opinião na sua vida. Você deveria fazer isso para ter sucesso. Aí você olha a vida da pessoa, mas peraí, essa pessoa que me falou que eu vou ter sucesso assim, ela não tem sucesso. É verdade. Né? Não é? A gente tem que tomar um cuidado gigantesco com isso, que a gente tem que levar em consideração, né, os ensinamentos de pessoas que passaram por aquilo, né? Vamos por aquilo. E mesmo assim, o caminho nunca é igual, né? Tem que tomar Não cuidado vai. com isso. O que aconteceu com o outro não necessariamente vai acontecer com você. Mas perceba que muita gente vai lá pôr o dedo, né? E você fala, mas peraí, a pessoa nem sabe o que é isso. A pessoa nem passou por isso. Por que tá Exatamente. falando? E Né? aí, nesse Kung Fu Panda 2 também, eu não sei o nome daquela vidente que viu a história do Kung Fu Panda. Você vai falar sobre isso? Então fala. Da frase Não, que ela eu fala queria pra falar a ele. frase dela. Eu anotei para falar. Era isso que você ia falar? É. Você quer falar? Não, fala porque eu não anotei. Eu só lembrei dela. Então, ela fala assim: sua história pode não ter tido um começo muito feliz. Não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Peraí. Não é isso que define quem você é. É o restante da sua história que importa. Quem você escolhe ser. Então, conhecer a sua história, você pode não ter tido um começo muito feliz, como ela disse, né? Mas assim, lembra que eu falei do presente? O presente é agora, você escolhe agora quem você quer ser, né? Se der tempo, eu quero deixar um exercício de Legal, autoconhecimento legal. para Show de todo bola. mundo. E justamente para refletir sobre isso, né? Quem você quer ser, quem você escolhe ser, né? Então, entenda quem você é, entenda o ideal de pessoa que você quer ser, que você quer alcançar e trabalhe nisso, né? Independente do que os outros falam. Exatamente, exatamente. E o mestre Hugo, no ele fala uma coisa, ele fala que muitas vezes, ele fala pro mestre Shifu, eu não me lembro exatamente como foi que ele falou, mas ele falou o seguinte, que você encontra o seu destino tentando desviar dele. Então, muitas vezes, você fica fugindo também daquilo que você sabe que nasceu para ser. Mas você não acredita no seu potencial e você vai fugir daquilo. Mas é exatamente quando você está fugindo que você dá de cara com aquilo que você deveria ter sido, de fato. Muito Exato. legal. Fantástico, é isso. Não adianta estar fugindo e de repente, exatamente, é lá. Babi, eu vou pedir um espaço só para. Vamos fazer só o sorteio de quem divulgou a nossa live?
Eu tô com Vamos, medo de eu só queria falar o cair. seguinte, a Renata pediu para deixar a live salva, ela vai ficar salva, né? Vai, gente, eu juro, assim, só se der uma coisa muito errada aqui, mas a ideia é que fique salva assim. Eu vou fazer o sorteio. As pessoas não se animaram muito em divulgar a nossa live. Não vou maquiar. É o seguinte, a gente teve algumas pessoas que divulgaram e eu prometi que as pessoas que divulgassem a live iam concorrer a uma análise de personalidade, de traços de personalidade que ia ser marcado comigo, certo? E aí, para fazer isso, tinha que marcar eu e a Babi. Então, eu não sei se divulgaram e não marcaram a gente, não sei. Ou porque eu não tenho como saber, gente. Se vocês não me marcaram, não tem como eu saber que vocês divulgaram, certo? E aí eu tenho aqui, tiveram 9 pessoas só. Oba! Alguém divulgou, alguém que está aqui ao vivo agora, divulgou. Quem que divulgou aí a live? Fala eu, só para eu ver se está escrito aqui, se houve algum erro, alguma coisa. Eu já vou virar aqui para sortear. Olha lá, a Gi falou que esqueceu de marcar. Divulgou. Divulgou. Quem mais? Quem mais? Renata, se divulgou? Renata falou oba. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem tá aqui online? A Gi, a Cris, Carlinha, Fabiane, Tracy, eu não sei se é assim que fala. Desculpa se eu falei errado. Andréia, a Renata e a Neuza. Cadê? Ai, não tô vendo o chat, gente. Peraí. Carlinha tá aqui. A Gi. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Renatinha estava desde o começo. Vou colocar aqui todas vocês que estão aqui comigo agora na live. Cadê? Participando. Eu tive só 9 pessoas, gente, que divulgaram. Lá vem a Gi. Quem mais? Cris. Cris está participando bastante da nossa live também. Renata. Cadê? Andréia. Vamos lá, que eu já vou sortear. Vamos marcar outra, né, Babi? Com certeza. 3. Eu tô aqui olhando e falei assim, meu Deus, não deu tempo de falar tudo que eu queria, meu Deus, não deu. Nossa, mas é muito rico, gente, esse desenho, de verdade. Eu acredito que algumas pessoas talvez não tenham assistido. Quem não assistiu, gente, se disponibiliza essas semanas, faça um compromisso com os próprios de assistir, porque de fato, a gente que, né, eu e a professora Flávia, que é a louca dos cursos, a gente vê muitas coisas, vê sobre autoconhecimento, vê, né, inúmeros cursos e falar de várias coisas. Mas, gente, de verdade, esse desenho é extremamente rico em conhecimento e extremamente rico em lições. Então, é um carinho que você faz com você mesmo de assistir, de verdade, de verdade. E que delícia, né? Porque é uma coisa muito leve. É uma coisa que você não se desgasta tanto para entender. Ela, de fato, é leve e os ensinamentos, elas passam na sua frente. Então, vamos lá, gente. Ó, coloquei, só para vocês verem como funciona, coloquei aqui na planilha nome de todo mundo. Vamos sortear. Aqui, sorteador, ó. Sortear um número entre 1 e 13. Sortear agora. Lembrando que assim, ó. Por exemplo, eu tenho paciente que está participando do sorteio. E meus pacientes geralmente têm já, né, esse perfil analisado por mim. Pode indicar a outra pessoa. Se você ganhar, tá?
pode indicar outra pessoa para ganhar. Então, vamos lá, sortear. Ai, gente, eu cliquei. Número 10. Quem quer 10? Lá vem a Gi! Opa! Lá vem a Gi. Não dá para ver, gente. Ali, ó. Arroba lá vem a Gi. Ganhou! Parabéns! Depois a gente marca. Eu vou até dar um spoiler aqui, porque a Gi, eu conheci a Gi também, não conheço a Gi pessoalmente. A Gi conhece o meu irmão. A Gi, ela é sexóloga e ela vai fazer uma live comigo no sábado que vem. Que bacana, vou assistir com certeza, muito legal. Vai ser sobre Nasce uma Estrela. Gi, se você não quiser análise, quiser passar para uma outra pessoa, fica à vontade e depois a gente conversa, tá bom? Parabéns. E é isso, gente. Os sorteios vão ser sempre assim, tá? Sempre que eu anunciar um sorteio, eu faço ao vivo para vocês verem que eu fiz de verdade. Tá bom? Então, vamos lá. E só para finalizar. Vamos finalizar. Uma coisa que eu acabei deixando passar é o seguinte. O pai do Paul, a todo instante ele queria que o Paul fosse o dono do restaurante de macarrão. E a todo instante ele bombardeava o Paul com aquilo que ele desejava. Então, o Paul, ele, no começo do desenho, no início do primeiro desenho, ele não se sentia livre para ser, para realizar aquele sonho que ele tanto queria. Porque o pai projetava nele uma expectativa. E muitas vezes a gente tem pessoas projetando sobre a gente expectativas, mas que não condizem com os sonhos que a gente tem. Então, é você se abrir para entender, falar assim, poxa, o autoconhecimento é muito você sozinho, entendendo as suas necessidades, entendendo o que de fato e quem de fato você é. Muito essa conexão com o espelho mesmo. Olhar no espelho e falar assim, poxa, quem eu sou? Quem eu sou hoje? Quem eu escolho ser no futuro? E pegar a régua e falar assim, o que falta? Quais são cada coisinha que eu preciso fazer para chegar aqui? E muitas vezes deixar as expectativas dos outros, porque o que o outro quer pode ser porque ama a gente, pode ser porque gosta da gente, pode ser porque tem um carinho, mas muitas vezes não é aquilo que vai te fazer feliz. E isso eu falo muitas vezes também em relação à profissão. Quanto a gente vê pais impondo para adolescentes que eles sejam determinadas coisas, só que você vai passar a sua vida inteira dentro daquela profissão. E se você não escolher uma profissão que de fato te brilhe os olhos e que te dê amor no peito, você vai sofrer. É exatamente essa palavra. Não consigo falar de uma outra forma. É sofrimento. Então, é você olhar para você, entender os seus sonhos, entender quem você é e para onde você quer ir. É basicamente isso. Exato. Esse é o meu recado. Perfeito. E aí eu vou dar até uma dica, gente. Quando forem os pais que projetando isso em vocês, né? Ou vocês como pais projetando isso em seus filhos, vale a pena que, assim, vocês como pais tomem conta de que os seus medos não são os medos dos seus filhos. Né? Então, assim, muitas vezes o pai e a mãe ficam ali desesperados, meu filho vai ser músico, vai morrer de fome, não sei o quê. Né? Cuidado para não projetar os seus medos, entende? Negocia, né? Mas deixa a pessoa se desenvolver, né? Faz bem trabalhar no que gosta, fazer o que gosta, né? Então, assim, como pais, né? Dá uma segurada no freio, pensa assim, peraí, esse foi o meu caminho, não é o caminho dele, deixa ele descobrir isso, né? E como filhos, olha com amor para os pais, assim, entenda que é medo, que ama, assim, não que você tenha que fazer o que eles querem, mas negocia com amor, né? Vira e fala, pai, esse é o seu medo, né? Deixa eu com as minhas coisas, deixa eu vivenciar isso, né? Conversa, acho que tudo se resolve numa conversa também, né? Conversa bastante sobre isso para deixar eles mais tranquilos de que você tá ligado ali, que tem uns perigos, tem algumas coisas, mas
que você está fazendo aquilo porque você quer, né? Então, enfim, acabamos desviando aí um pouquinho no final, fazendo uma orientação, assim, mas, gente, deu para entender que autoconhecimento, assim, é importantíssimo, é um processo, e a gente não conseguiu falar em uma hora tudo que a gente queria falar. Vamos marcar com certeza, Bá, vamos terminar essa Claro. live. Ficou o Kung Fu Panda 3, a Babi tem muita coisa para falar, principalmente sobre liderança, né, Principalmente Bá? sobre liderança, que foi o tema do meu TCC de 2019, que foi muito maravilhoso. É. E o tema liderança, trabalho em equipe, é muito legal. Mas, gente, o autoconhecimento, como eu falei, muitas pessoas vão para entrevistas de emprego sem terem a menor ideia de quem são. E os recrutadores vira e mexe, essa pergunta, para mim, eu acho que é a mais clichê. E nem é o recrutador querendo bater de frente com você. Muitas vezes um quebra-gelo. Ele quer saber quem é você. Poxa, quem é essa pessoa que está na minha frente que vai vir trabalhar na minha empresa? Eu preciso conhecer. Então, o autoconhecimento é muito importante para você, enquanto pessoa, e também para sua vida profissional. Então, tirem esse tempo aí para olharem para o espelho e identificarem quem são. Como diria o professor Elton, é a bunda certa na cadeira certa, gente. Né? Não adianta querer se encaixar na vaga que você não tem nada a ver com você, que você vai sofrer, vai perder tempo. Enfim, sejam vocês. Obrigada para quem ficou até o final, mesmo quem entrou depois e ficou. Obrigada para quem está assistindo gravada. Farei mais lives com a Babi, hoje no meu perfil, talvez numa próxima a gente pode fazer lá no seu perfil. Né, Claro, Babi? claro. Lá Essa é a minha também. segunda live da vida, já tô me sentindo em casa, assim. Eu até queria agradecer, minha mãe tava aqui na live. Ai, que fofura quando eu vi minha mãe na live. Muito obrigada, ela é tudo de melhor na minha vida. Beijo enorme, beijo enorme. Beijo, te agradeço, professora, como sempre. Obrigada. Beijo. Vou salvar agora, hein? Tchau.